O José Augusto mandou outro aqui, ó. Os sacerdotes do cristianismo pregam curas milagrosas, mas Uhum. têm os melhores planos de saúde do mercado. O que que você acha disso É, aí, Edson? é a hipocrisia, né, Pedro? Porque assim, se você for seguir a Bíblia mesmo, você tem que ir lá em Tiago capítulo 5, onde diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, vão até ele, faça oração, ungindo-o com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo, e se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Fala se algum líder cristão faz isso. Eu estou doente. Liga para os presbíteros aí. Ah, não tenho presbítero. Chama o diácono, servos, o nome que você quiser dar, obreiro. Não. Qual que é? Albert Einstein, Sírio-Libanês. É a galera, você que de repente está aí sustentando essa galera, estão indo lá. Ou em outros hospitais estão com um planinho de saúde, né? Não, não vão. Ah, mas Deus deu a ciência. Não deu, não. Se ele deu a ciência, ele é um incompetente, né? Porque assim, só foi dar ciência mil e poucos anos depois. Ou seja, um monte de gente já morreu, não precisava ter morrido, e ainda é aos pouquinhos, né? Bem aos pouquinhos para você ir descobrindo as coisas. Deus gosta que o pessoal sofra. Não, não faz sentido. Então, é hipocrisia total. Porque eles poderiam fazer acontecer, né? Você por acaso vê Pedro, Tiago, João, Paulo, algum deles? Tem relato deles doentes? Não tem. Aí tem gente que vai falar assim: não, Paulo tinha um espinho na carne, era uma doença. Para com as drogas, tem nada a ver. Tanto que ele não fala que, ó, ele fala bem claramente depois do contexto que tem a ver basicamente com a perseguição que ele sofria, entendeu? Analisa o contexto, analisa o texto, não tem nada a ver com isso daí, não tem a ver com doença que ele tivesse. Então, e outra coisa, ele pediu 3 vezes para o Senhor, e o Senhor respondeu para ele dizendo: a minha graça te basta. Aí eu te pergunto: você orou quantas vezes e Jesus te respondeu quantas? Nenhuma, porque ele nunca responde para ninguém. Eu duvido que alguém aqui viu Jesus se viu, é esquizofrenia, né? Aí tem que ir procurar Não é o tratamento. Joseph Smith que falou que viu? Joseph Foi Smith. Jesus que ele falou que viu? Eu acho O que foi fundador algum dos anjo. Mormons? Acho que ele viu algum anjo. Não sei se Ah, foi foi um Miguel, anjo? cara. Eu acho que foi anjo. Não sei se foi o Miguel, ou Miguel ou Gabriel, sei lá. Ah. Ele recebeu alguma coisa. E sobre Paulo é tão curioso, né? Porque existem várias possíveis interpretações desse espinho na carne. Você falou aí sobre Uhum, perseguição. Eu já ouvi uhum. pessoas falando sobre uma possível homossexualidade e o Carlos Orsi escreveu o Livro dos Milagres. Eu acho que esse livro está até listado aí embaixo. Eu sempre deixo livros aí, viu, gente? Para quem quiser se aprofundar nesses temas. Sim. Ele trouxe um estudo de um médico que sugeriu que vários sintomas descritos por Paulo, ou várias experiências relatadas por ele, inclusive uma luz que apareceu para ele na estrada rumo a Damasco, ele caiu no chão, ficou cego por uns dias, etc., Uhum. poderiam ser sintomas de epilepsia. Então, ele traz casos de Uhum. pessoas com epilepsia que relatam Uhum. aqueles mesmos tipos de Entendi. experiência que Paulo acaba relatando ali, além de estudos mostrando que alguns pacientes que têm crises epilépticas têm experiências místicas durante, como se fosse a presença de um ser sobrenatural e tal. E Legal. Paulo teria tido uma conversa com Jesus durante É. essa sua experiência, né? Então, estou só colocando aqui, né, Pô, a tem a. controvérsia sobre o que Sim, significava esse espinho na e carne, se não boa. era talvez uma doença como a É, epilepsia poderia. também. Nesse caso, poderia ser interessante no sentido do quê? Que ele fala que, até tá aqui, ó, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Você está entendendo que ele está falando exatamente numa parte espiritual, que tem um Uhum. mensageiro de Satanás para esbofetear. E o Senhor falou que não. 2 Coríntios 12, versículo 7. Então, assim, posso interpretar isso, até poderia usar essa versão que você disse para explicar cientificamente o porquê que ele acreditava ver Jesus, ouvir vozes, essas coisas todas, né? Porque também isso é... Porque, obviamente, ele não viu. Isso tudo é mitologia. Com Pois certeza não é, teve. do ponto de vista histórico é interessante, né? Por exemplo, acho que foi o É, Jonathan Matis que comentou isso aqui. O historiador ele não aceita esses relatos extraordinários de pronto como se fossem históricos, porque senão você deveria aceitar que Maomé teria pegado um uhum, cavalo que voou até a Lua para é ir de uma verdade. cidade até a outra e tal. Você teria que aceitar todos os relatos Sim, fantásticos de quaisquer religiões. E aí a exato. gente não se sustentam, Uhum, mutuamente são excludentes também, né? As religiões contradizem umas às outras e do ponto de vista histórico não dá para aceitar que qualquer coisa registrada extraordinária tenha de fato acontecido. As pessoas se confundem, as sim. pessoas mentem e relatos podem ser distorcidos, engrandecidos ao longo
do tempo também. Então a gente tem que ter muita calma nessa hora. Bora Isso para o acontece próximo? muito. Bora, isso aí de aumentar, né? Acontece muito no Velho Testamento também. Se você for pegar toda a parte histórica, arqueológica e tal, e comparar com o que está escrito, você fala, nossa, tem nada a ver, né, cara? Tem muitas distorções, né? Ana Sim. Paula Brasileiro falou assim, ó, boa noite, de onde surgiu a ideia de Messias e o que diferenciou Jesus, já que existiram tantos Jesus ou Jesuses? Fiquei em É dúvida Jesus agora, hein? isso. A ideia de Messias é anterior ao cristianismo, né? Do próprio judaísmo, talvez. Eles Sim. acreditavam que haveria um governante daquela linhagem de Davi que traria um tempo próspero para aquele povo. Era uma profecia, né? Que seria É. cumprida e que acabou qual é a palavra? Sendo herdada pelos cristãos, e Jesus seria esse Messias Uhum. prometido, né? E os judeus não aceitam Jesus. Porque, se não me falha a memória, o Messias, ou o ungido, ele seria muito poderoso, uma figura, um Sim. político, assim, uma pessoa com uma outra pegada, e não um camponês que veio de Nazaré, pobre, que pregava sobre amor. Claro que a gente problematizou um pouquinho isso aqui, mas ele tinha uma Sim. mensagem sobre o amor, um cara com uma pegada que não era exatamente aquela que condizia com a expectativa judaica, e por isso, inclusive, ele não foi aceito, né, como o futuro rei dos judeus. E eu não sou historiador, né? Eu estou falando um pouquinho de lembrança do que eu aprendi com o Eman e com os historiadores no nosso curso. Acho que é um pouquinho por aí, né, Edson? Você tem conhecimento É, sobre isso? seria isso mesmo. Tem outros detalhes que o pessoal pode trazer aí na parte dos historiadores, e os teólogos que conhecem essa parte. Mas eu vi um vídeo essa semana de um judeu comentando por que a gente não aceita Jesus como Messias. E além dessas Aham. características que você bem trouxe, que ele seria um líder que conseguiria pegar e governar mesmo sobre Israel, fazer com que ele simplesmente expulsasse os inimigos, dominasse na terra deles, tudo bonitinho, ele não morreria. Ele comenta assim: ele não deve Hum. morrer. Aí eu falei: será que tem essa Tanto menos concordância? crucificado, né? Que É é um muito tipo de menos morte crucificado, né, cara? vergonhosa, né? Ao lado de outros criminosos e É, tal. Jesus, parece meio pesado falar isso, mas pelos olhos do Império, Jesus foi um criminoso. sim. Então é vergonhoso, né? Então os judeus, pô, como assim, né? É claro que eu sei que existe um sentido cristão para crucificação, toda uma beleza simbólica e tal, remissão dos pecados, mas isso tá num outro continente quando a gente pensa na expectativa judaica. Então, Jesus Sim. acabou É, não batendo com as expectativas dos judeus, né? E ele era um sim. judeu, inclusive, né? Exato. E até por isso que eu falei, né? Para ele, se ele existiu e para ter sido crucificado, ele fez uma besteira grande, porque, poxa vida, né? Que nem você falou, né? Não é uma boa forma de morrer, né? E engraçado você falar, é uma forma bonita, né? Que o pessoal gosta de andar com a cruz e tal. Já viu o pessoal em alguns sites ateus falando assim, ó, se fosse Jesus morto recentemente, com outras armas, né? Ah, não foi a cruz, foi a guilhotina. O pessoal andaria com a guilhotina pendurada. Ah, foi com espingarda. Eles andariam com um cordão com uma espingarda, né? Ou seja, foi com faca, ia ter uma faca aqui pendurada. O pessoal ia ter esses símbolos. É estranho você andar com a cruz, porque é o símbolo que Apesar de que matou a o cara, né? cruz, nesse caso de Jesus, tudo bem, né? Mas a cruz tem outros significados também. Teve um livro sendo Sim. lançado no ano passado, eu acho, Ah, sobre vários significados de cruz, mas eu acho que no caso de Jesus é meio complicado você encontrar pois é. outro sentido para isso, né? E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!